Estimada Senhora Jesus Cristo, como gostamos de ouvir nossos nomes serem chamados. Só de pensar que somos aqueles para os quais Ele está vindo. Uma noiva real para o Filho real prometido. Sua supersemente real de Abraão que tem sido verdadeira e fiel a cada palavra. Não cometemos adultério, nem mesmo flertamos com nenhuma outra palavra, apenas nos mantivemos puros e permanecemos com cada palavra. Há muitas ótimas mulheres cristãs no mundo hoje, mulheres leais, mas há somente uma Senhora. Jesus Cristo. Somos aqueles que vão para casa com Ele. Somos sua esposa escolhida. Ele nos disse em sua palavra que viria mais uma vez, exatamente como veio antes. E ali ele permaneceu, revelando-se em carne humana, lendo a palavra e nos dizendo: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos e nós o reconhecemos, e nos tornamos sua noiva, Senhora. Jesus Cristo. Foi-nos revelado que o mesmo FILHO de Deus que veio no Oriente e se vindicou como Deus manifestado em carne, é o mesmo FILHO de Deus no hemisfério ocidental, que se identificou entre sua noiva. A luz do entardecer do Filho chegou. E se eu fizesse uma pergunta sobre qualquer coisa, tem que haver uma resposta verdadeira. Pode haver algo parecido com isso, mas tem que haver uma resposta verdadeira, direta para cada pergunta. Então, portanto, toda pergunta que surge em nossa vida, tem que haver uma resposta verdadeira, correta. Em nosso dia há muitas perguntas e controvérsias entre as pessoas. Quão importante é ouvir as fitas do profeta de Deus? Quão importante é ouvir e crer em cada palavra? Qual é o nosso absoluto? É o que ele disse nas fitas, ou o Espírito Santo dirige cada homem a decidir o que é e o que não é a palavra? Temos que ter um homem, ou um grupo de homens, para explicá-la passo a passo para nós. A palavra diz que depois de enviar o profeta Elias, ele enviará um grupo de homens que devem explicá-la a vocês. Precisamos que alguém interprete a palavra ou a explique passo a passo a nós. Devemos apenas ouvir as fitas em nossas casas, carros e postos de gasolina, e ouvir o ministério quando vamos à igreja. Devemos tocar fitas em nossas igrejas. Elas são ou não são a voz de Deus para o nosso dia. Agora, se for uma pergunta sobre a Bíblia, então deveria ter uma resposta da Bíblia. Não deveria vir de um grupo de homens, de certo companheirismo, ou de algum educador, ou de alguma denominação. Deveria vir direto da Escritura. Portanto, se quisermos encontrar a resposta correta para nossas perguntas, devemos ir às Escrituras. Em seguida, devemos decidir quem é o intérprete divino das Escrituras. Cada homem decide por si mesmo. Um profeta significa não apenas falar a palavra, mas também anunciar, e um intérprete divino da palavra, a palavra divina escrita. Assim, se o profeta é o intérprete divino das Escrituras, então o que esse profeta disse é a palavra de Deus para sua noiva que já foi interpretada, ponto final. Isso não diminui o ministério ou a posição para a qual Deus os chamou. Eles foram chamados por Deus para manter aquela palavra que foi falada pelo profeta de Deus diante de seus rebanhos. Eles devem apontar ao seu povo aquele mensageiro e a mensagem da hora. Cada palavra que eles pregam deve ser julgada pelas palavras que o profeta de Deus disse nas fitas. Eles não podem mudar, nem mesmo interpretar uma palavra. As Escrituras de Deus são interpretadas somente por seu profeta.
Agora, cada uma delas, claro, podia-se ver a ideia delas, e não posso culpá-las. Cada uma afirma ser a verdade, que ela tem a verdade. E as pessoas que pertencem a essas igrejas deveriam crer nisso, porque estabeleceram seu destino eterno, baseado no ensino dessa igreja. E são tão diferentes, umas das outras, a ponto disso formar 900 e tantas perguntas diferentes. Se esta mensagem falada pelo profeta de Deus não é o seu absoluto, mas o que algum homem ou homens dizem ser a palavra, então o seu destino eterno repousa sobre o que eles dizem. Minhas palavras parecem ser totalmente contra todo e qualquer ministério. Eu não sou. Creio que Deus colocou homens verdadeiros em sua igreja e sobre seus rebanhos para manter esta mensagem diante deles. Creio que eles pregam e creio nesta mensagem. Mas por que não colocam o irmão Branham de volta em seus púlpitos como sendo a voz mais importante a ser ouvida? Por que consideram o ministério deles igual e tão importante quanto essa voz? Malaquias 3 disse: Enviarei o meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho. E aquele que foi enviado para preparar o caminho, identificou a ele, o lugar. É ele. Não há engano. É ele. Vejo o sinal seguindo-o, sei que é ele, uma luz que descia do céu e vinha sobre ele. Tinha certeza que era ele. Então, meu irmão, quero lhe perguntar algo, ao encerrar. Diremos isto. Em Malaquias 4, não recebemos a promessa de uma outra águia, uma coluna de luz a seguir, para mostrar para a igreja errante hoje que ele é Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Não se nos prometeu um outro a vir voando do deserto. O que devemos estar seguindo? Aquela coluna de luz. Quem é aquela coluna de luz? Aquela águia, Malaquias 4. Quem tinha a coluna de fogo sobre sua cabeça para vindicar quem ele era? William Marion Branham. Cada vez que nos reunimos, devemos manter essa voz diante do povo. Devemos colocar a voz de Deus em primeiro lugar, não para adorar aquele homem, mas adorar o Deus naquele homem. Esse é o homem que Deus escolheu para conduzir sua noiva. Esse homem é o homem que Deus escolheu para interpretar sua palavra. Esse homem é o homem a quem Deus escolheu para revelar todos os seus mistérios. Esse homem é aquele a quem Deus disse: consiga que as pessoas creiam em você, não outra pessoa ou o que outro diz, você, William Marion Branham. Esse homem é quem nos apresentará a Jesus Cristo. Qualquer homem ou mulher que acrescenta qualquer coisa ao que eu digo, não crê no que eu digo. Venha e torne-se a Senhora Jesus Cristo conosco neste domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto ouvimos o porta-voz escolhido por Deus falar e nos dizer, o lugar de adoração escolhido por Deus 65-0220. Irmão José Branham.